O Na Real, na TV desta semana, está recebendo o professor Nelson Marconi, da Escola de Economia da Getúlio Vargas e coordenador do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Tudo Obrigado bem, por ter comparecido ao nosso tudo estúdio. bem. Professor, a economia sempre esteve na ordem do dia, mas em termos de governo e de política econômica, só se fala em economia. Há uma expectativa de que o governo pode fazer para reverter esse quadro, que se não é catastrófico é difícil. Inflação alta, juros subindo, crescimento pequeno. Como é que o senhor, queria que o senhor primeiro, antes da gente entrar em algumas das questões de política econômica, fizesse uma análise desse quadro, como que o senhor está vendo este ambiente hoje? Então, a economia realmente, como você disse, é sempre um assunto motivante e cativante mesmo, e agora, ainda mais nesse momento aqui que vai entrar um novo governo, a gente precisa, um novo governo, quer dizer, né, o presidente Dilma vai começar um novo mandato, a gente precisa realmente entender o que ela vai, se ela vai fazer alguma mudança, né? Mas o quadro realmente econômico, o problema dele é que ele tem um desequilíbrio macroeconômico muito forte de alguns preços, que foram esse desequilíbrio sendo construído ao longo do tempo, né? Então você tem uma taxa de juros muito alta, você tem uma taxa de câmbio muito apreciada, você tem os salários crescendo acima da produtividade, você tem a política fiscal que não chega a ser um preço, mas realmente é uma variável também que está com um desequilíbrio que é muito sensível. E você tem alguns preços públicos que também não são preços macroeconômicos, mas são preços importantes da economia, que precisam ser corrigidos. Então você tem uma série de desequilíbrios em que a política econômica vai precisar tratar disso. Se não tratar, a gente vai continuar no desequilíbrio. Então realmente a gente espera, anseia que vão ocorrer muitas mudanças na economia. Agora, professor, então, nesta linha, um dos debates da campanha, quer dizer, nem sempre o debate é o mais real possível, havia, digamos assim, um entrechoque entre a ideia de que não havia tanto desequilíbrio, portanto, as mudanças deveriam ser pontuais, e uma outra posição que foi derrotada, que a situação era difícil, que você teria que fazer um choque mais forte na economia. Sua opinião, agora que não tem mais o debate eleitoral, é que a gente vai ter esse choque mais forte, não um grande choque, esse choque mais forte, ele é necessário e que ele já começou com esse aumento dos juros? Eu acho que nós vamos ter um ajuste, sim, não sei se é um choque, mas um ajuste nós vamos ter, eu acho que não tão intenso, realmente, ou pelo menos mais espaçado ao longo do tempo, digamos, tá certo? Porque eu acho que uma variável-chave que o governo Dilma não vai querer mexer é a questão do emprego. Então eles não vão nunca fazer uma política econômica que provoque uma taxa de desemprego muito maior, muito grande. Ou maior do que essa que está aí, que é baixa, né? Mas, enfim, algum tipo de ajuste eles vão precisar fazer, com certeza. Eu acho que o aumento do juros já começou nesse sentido. O governo já anunciou que vai promover um corte, apesar que o corte que eles anunciaram é um corte no orçamento, né? Precisa ver se depois vai ser realmente um corte nos gastos, né? Na proposta orçamentária. Então é um corte significativo na proposta orçamentária, né? E algo como 1% do PIB. Então, se eles fizerem isso e caminharem no sentido de depois recuperar, vamos dizer, continuar ampliando esse choque, esse ajuste, eu acho que realmente a economia vai para o lugar certo. Porque veja bem, eu vejo assim, a inflação está alta, e tá alta, mas não está, quer dizer, está no limite da meta, tudo bem, mas não está num descontrole, não existe um descontrole inflacionário. Mas precisa baixar a inflação. O que eles vão ter que fazer para baixar a inflação? Eles vão ter que, possivelmente, fazer força para reduzir a inflação dos serviços, porque a inflação dos serviços é que é a mais alta. A inflação dos serviços, ela é fundamentalmente puxada pelos reajustes salariais, certo? Porque é um setor que não é competitivo com o exterior, então o aumento salarial aumenta a demanda e repassa isso para o preço também do serviço, então eles vão ter que controlar a demanda para o serviço. Então, de alguma forma, eles vão ter que controlar o nível de atividade. Acho que essa equação é muito difícil para eles, porque eles têm que controlar o nível de atividade para a inflação não subir muito, mas ao mesmo tempo eles não querem aumentar muito o desemprego, certo? Então a solução para isso, para que eles não precisem aumentar muito o desemprego e conseguir frear a inflação, seria um aumento da produtividade, que compensasse o aumento dos salários e tudo mais. Só que esse aumento da produtividade depende do investimento. O investimento privado, né, como a gente sabe, ele está esperando em compasso de espera para ver o que vai ser o próximo governo, porque ninguém tem muita certeza agora, certo? Então teria que ter uma compensação pelo lado do investimento público, não imediata, mas teria que ter. Mas o investimento público também o governo não vai ter muito como, a gente sabe que ele não vai conseguir aumentar muito porque ele tem uma restrição fiscal. Então quer dizer, a solução
passa necessariamente por um aumento das concessões do governo na parte de infraestrutura. Porque aí ele consegue aumentar o investimento privado, certo? Quer dizer, ele vai conceder, né, vai fazer uma série de concessões para o setor privado aumenta, com isso começa a aumentar a produtividade, ele consegue acertar o custo, da mão de obra em função do aumento da produtividade e não provocar uma recessão tão grande. Eu tenho a impressão que eles vão tentar ir por esse caminho. Tá? Agora, professor, nas análises sobre os problemas do crescimento baixo da economia brasileira, né, as previsões na média, ou aliás, na média para menos de 0,3, mas se for um pouco até mais, é muito pouco, falam que um dos grandes problemas e que a dificuldade de recuperação é que a indústria brasileira não cresce. Exatamente. O problema é maior da indústria brasileira, além da questão do investimento. Há, inclusive, uma expressão do ex-ministro Delfim Neto, que não pode ser chamado de um crítico mordaz do governo, que há um trucidamento da indústria brasileira e que essa precisa de um tratamento especial. O senhor também pensa assim? Concordo. Concorda? Agora, aí eu faço a outra pergunta. A indústria, não ela como um todo, já está tendo um tratamento especial. O governo tem uma política de apoio a alguns setores, que não parece estar dando certo. Ou seja, você tem uma inflação alta, você tem um crescimento baixo com apoio a vários setores da indústria. Está errada essa política, está mal encaminhada. Qual é a saída neste campo? Porque alguns analistas, eu acho que o senhor concorda, dizem que se não recuperar a indústria, a economia brasileira vai ficar patinando. Então vou primeiro falar dessa última parte para você e falar depois da política, quais são os pontos que estão errados. Tal. Vou fazer um encadeamento aqui. Bom, então, primeira coisa, se a gente vê, tem hoje um cenário de crescimento baixo e taxa de desemprego baixa, que parece ser um aparente paradoxo. Né? Mas o que acontece? Esse é um trabalho que eu estou fazendo agora, mostrando que a composição do emprego no Brasil, ela está se deteriorando nos últimos anos. Então, o emprego está se direcionando para setores justamente menos dinâmicos, menos produtivos, que geram menores salários, e que isso estimula menos o crescimento. Quais são esses setores? São setores de serviços, justamente os mais atrasados. Porque os setores de serviços dinâmicos, aqueles que pagam melhores salários, muitas pessoas defendem, a economia brasileira tem que crescer baseada nos serviços, né? Ela não consegue crescer baseada nos serviços mais dinâmicos sem a indústria, porque esses serviços dependem da indústria, inclusive, para crescer. Então, o que acontece? A indústria ela acaba sendo o carro-chefe de vários outros setores, porque ela tem os encadeamentos produtivos importantes, ela estimula muitos serviços, ela estimula a própria indústria em outros setores da indústria, essa indústria internamente, intra-indústria, ela tem um estímulo muito grande. Então, realmente, se você não tem o crescimento da indústria, a economia não cresce de forma consistente. Ela gera aumento de produtividade, inovação, tudo isso. Então, por isso que eu concordo plenamente com a análise do professor Delfim de que a indústria é o problema e faz anos que a gente vem falando isso, ele está falando, eu falo, outros economistas, o professor Bress, o professor Beluso, o professor Nakano, muitos economistas falam disso. Bom, enfim, mas como é que a gente resolve isso? Então, veja bem, você tem hoje realmente o governo está crescendo pouco, o governo deu estímulo para alguns setores, né? O que acontece? Tem um problema que a margem de lucro do setor industrial está muito comprimida. Está comprimida por quê? Está comprimida porque o câmbio está valorizado, está comprimida por causa das tarifas públicas, porque o custo do Brasil é elevado, você tem uma estrutura tributária muito ainda, vamos dizer, ela é desfavorável para a indústria, né? Então tudo isso faz com que a margem de lucro na indústria seja muito baixa e eles não acabaram investindo. Quando o governo faz algumas políticas pontuais, ele tenta salvar um ou outro setor desse cenário. Tá certo? Mas a gente sabe que a médio prazo isso não resolve, porque o próprio setor sabe que isso não vai perdurar por muito tempo, são políticas paliativas. Então o que ele precisava fazer era arrumar a casa para ajudar a indústria. E arrumar a casa significa colocar a taxa de câmbio no lugar, colocar a taxa de juros no lugar, colocar as tarifas públicas, aí até vai aumentar um pouco o custo para eles, tudo bem, mas enfim, mas ter uma infraestrutura melhor, acertar a estrutura tributária, tudo isso ajudaria a indústria. Porque as políticas paliativas, as políticas pontuais, elas têm um pavio, vamos dizer, muito curto. Elas têm um poder de reavivar a economia muito, muito curto. Então não é isso que vai resolver o problema mesmo. O senhor falou dos pontos que precisa fazer, um dos que tem sido mais debatido, e aí há muitas discussões, é a questão do câmbio. Sim, senhor. O senhor citou o professor Bresser Pereira, que acho que ele está falando que o câmbio necessário é de R$3. R$3 eu calculei isso. Ele calculou isso também. Eu calculei isso para ele. Mas isso não traz outros desarranjos, aquela coisa de que então, a cobra, pelo menos, com o próprio rabo? Então, veja bem,
quando você pensa assim, bom, eu boto o câmbio no lugar certo, vamos dizer como deveria estar há muitos anos. Mas, enfim, supondo que você coloca o câmbio no lugar certo, quais são os impactos negativos que você teria disso? Você teria um impacto negativo de imediato sobre os preços, sobre o poder de compra da população e aumento do custo dos produtos importados, que também encareceria o preço, né? Então, o que você pode fazer? Aí você tem que fazer uma política macroeconômica para acertar esse câmbio. Que não é só colocar o câmbio lá onde precisa, você precisa fazer outras coisas juntas. Então, você vai ter que, se quiser colocar o câmbio no lugar, fazer uma política econômica durante um tempo de controle da demanda agregada, que seja temporário, tá certo? Mas via política fiscal, que é isso justamente o governo vai ter que fazer para ajustar os seus gastos, né? Aí ele, com isso, impede esse repasse do câmbio para os preços, né? Quer dizer, a política de demanda agregada mais restritiva. Além disso, você precisa compensar de alguma forma os setores que vão entrar em carecimento das importações com alíquotas de importação mais baixas, alguma coisa assim, não mais altas, mas mais baixas temporariamente, mas não é reduzir a alíquota para desvalorizar o câmbio, é desvalorizar o câmbio para depois mexer na alíquota, certo? Então você teria que ter uma alíquota de importação um pouco mais baixa durante um tempo, né? Tá certo? E a hora que a economia começar a crescer de novo, baseado com a indústria começar a se recuperar, o setor exportador, tudo isso que é importante, não é tanto como vai ser no passado, mas vai ser importante, a economia começa a deslanchar de forma consistente. Mas um ajuste não tem como, tem custo. Agora, a pergunta agora veio, até pelos seus estudos, a questão é a seguinte, mas a indústria brasileira, em termos de estrutura, ela está preparada para essa competição agora, ou os anos com investimentos baixos também podem prejudicar? Tem a questão do investimento. Tem a questão do investimento que realmente a indústria, para melhorar a sua situação, ela precisa retomar o investimento. Provavelmente alguns setores vão estar mais capacitados que os outros para competir, porque ficaram muito tempo sem investir, né? Tá certo? Mas aí você vai ter que fazer algum tipo de política industrial e aí você vai ter que eleger os setores, realmente, né? Mas são poucos. A hora que você coloca a política macroeconômica no lugar, você dá condição de competir, né? Alguns setores estão muito, vamos dizer, atrasados do ponto de vista tecnológico, mais ou menos, alguns mais, outros menos, mas eles têm, se tiver uma expectativa de demanda boa, como investir mais. Agora, possivelmente o governo teria que fazer uma política industrial direcionada para setores que sejam mais estratégicos. O que são setores estratégicos? Que têm encadeamentos produtivos maiores, que geram mais inovação, que a inovação seja aproveitada pelos outros setores, que tenham capacidade de exportar, ou que, de certa forma, incorporem mão de obra, né? E que apresentem algum resultado. Quer dizer, se o governo vai fazer uma política industrial para estimular algum setor, esse setor deveria, em contrapartida, oferecer algum resultado. E esse resultado deveria ser exportar ou inovar. Ou as duas coisas juntas. Nós vamos entrar nisso, mas antes, já que o senhor tocou no encadeamento produtivo, nesses setores que são mais dinâmicos na economia, o senhor tem um estudo sobre isso? Sim, sim, sim. E quais seriam esses setores que o senhor mapeou e que seriam aqueles que têm no Brasil essa... Os setores que têm uma condição de geral, que a gente chama de encadeamento produtivo maior, para trás e para frente, são dois tipos de encadeamento, na verdade. O encadeamento que a gente chama de produtivo para trás é o que demanda, é um setor que vai demandar muito insumo dos outros setores. O que a gente chama de encadeamento produtivo para frente é que o setor é um insumo para os outros, gera insumos para os outros setores. Então, o perfeito é, logicamente, um setor que gera encadeamento tanto para frente como para trás. Esses são poucos, né? Nós temos o petróleo, é um setor forte nisso, nós temos a indústria de alimentos, bebidas, que é forte nisso também, né? Tá certo? E, enfim, e a indústria, os que geram encadeamentos ambos para frente e para trás são poucos, tá certo? Agora, os que geram encadeamentos muito fortes para trás são vários. Então, por incrível que pareça, o setor têxtil, que é um setor que a gente ainda tem, né, que dá tempo de recuperar. Que está bem mal, exatamente, mas a gente precisa tomar um cuidado com ele. O setor químico é um que tem encadeamento para trás e para frente, eu esqueci de falar dele, fortíssimo. Ele é insumo para vários e também demanda muito outro que está se queixando muito. Exatamente, que é um setor que sempre o governo nunca se preocupou muito, mas ele é fundamental para o crescimento. Porque ele é na metade, ele está na metade da cadeia produtiva de vários setores. O petróleo, acho que eu falei para você, petróleo falou. E no que tem encadeamentos produtivos para trás, muito forte, o setor de material de transporte, que é toda a indústria automobilística, aeronáutica, naval,
E tem também o setor de alimentos e bebidas que eu te falei, os têxteis e os químicos que eu já tinha te falado. Esses são os principais. Que deveriam ser, então, digamos, os Esse é um preferidos. critério, exatamente. Eles estariam dentre alguns que poderiam ser os preferidos. Junto com isso, você pode levar outros critérios em consideração. Se eles têm capacidade de inovar, capacidade de exportar, mas esses já seriam um critério importante para escolher eles. Agora, isso implica, que o senhor bem falou, em política industrial. Sim. Política industrial, pelo menos a que nós praticamos, ela é muito condenada, interna e externamente. Agora acaba-se de se saber que a União Europeia vai entrar, ou já entrou com a representação contra o Brasil na Organização Mundial do Comércio por causa dessa política industrial com foco muito no inovar alto. Né? É um foco maior, mas o inovar alto é o que está sendo mais visado. Como fazer essa política industrial com essas pressões externas? Então, a questão do inovar alto é mais associada, acho que às tarifas de importação, né, que o governo colocou para alguns produtos, que ele está praticando algumas tarifas que, digamos, que segundo os acordos ele não poderia estar colocando naquele patamar. Mas como é que você pratica a política industrial? Quer dizer, você tem uma tarifa máxima que você pode praticar. Eu não estou nem dizendo que precise praticar a tarifa de importação, mas uma vez praticando, tem uma tarifa máxima. Né? Mas eu acho que o mais importante é a gente pensar em financiamento para os setores de forma adequada. E financiamento, acho que não tem nenhum problema, tá certo? Quer dizer, a OMC pode até falar alguma coisa, mas é meio difícil eles conseguirem pegar por isso e entrar com algum tipo de processo contra o Brasil se a gente concede dinheiro de financiamento. O problema é quem que nós estamos financiando e o que nós estamos cobrando pelo retorno desse financiamento. Quer dizer, se a empresa está recebendo um financiamento do BNDES, ela deveria estar inovando, deveria estar exportando mais, tal, tudo mais. Tomara que elas estejam fazendo, mas não tem nenhum mecanismo explícito de cobrança sobre isso. Se você pegar os asiáticos, quando eles fizeram política industrial, eles claramente colocaram critérios para manter os financiamentos. Né? Se eles concedem um financiamento para um determinado setor, para algumas empresas, elas têm que ter uma contrapartida, certo? Seja em inovação, exportação, mão de obra, mas de alguma forma, capacitação de mão de obra, mas eles têm que ter uma contrapartida nesse processo. Né? Mas uma coisa que eu queria insistir com você, Zé Márcio, é que se os preços macroeconômicos estiverem no lugar, a necessidade de fazer política industrial diminui muito, muito, porque os setores já conseguem com isso ter mais condições de competir. São poucos os setores que você teria que estar atingindo com essa política industrial. Então o câmbio e os próprios juros seriam mais importantes. Combate à inflação, Exato. questão do equilíbrio dos salários, essas serão as questões. E a infraestrutura, aí sim não seria bem macroeconômico, mas a infraestrutura é muito importante para a indústria também. Agora, você imagina, você tem que exportar uma coisa, não tem uma linha, sabe, que liga o interior do estado até o porto, tal, é um desperdício. E é um custo mais elevado. É um custo muito alto. Né? Agora, tem também a questão da política de comércio exterior, que bate nisso. Que é um pouco, digamos, também. Não é isso? Quer dizer, o Brasil não tem acordos. Isso. Grandes acordos. Não praticamente tem nenhum. Assinou 3 ou 4. Tem pouquíssimo. Tem o Mercosul, está agora caminhando para o Unasul, tem um com Israel, não sei quem, não tem. Quantos outros. E se não mudar, isso não prejudica também, ou seja, falta apoio exatamente para levar os negócios para fora. Com a União Europeia, por exemplo, já se fala há uns 6 anos, né? Concordo. Tem um acordo que está parado e que parece que está emperrado por causa do Mercosul, agora parece que vai começar a andar, mas realmente eu concordo com você que esse é também um gargalo. O Brasil desenhar melhor os seus acordos e buscar esses acordos comerciais, né, com os países. Tudo bem, quer fazer acordo Sul-Sul, eu acho ótimo, tá certo, mas você não pode esquecer nunca da União Europeia, dos Estados Unidos, enfim. Você tem que estar inserido nesse processo. E uma outra coisa que o Brasil tem que atentar muito é que hoje a produção no mundo ela está muito dividida em cadeias globais de valor, quer dizer, a produção está fracionada entre vários países. Né? E se a gente tem condição de entrar nessa cadeia global porque tem uma indústria diversificada, a gente tem condição de entrar numa ponta boa dessa cadeia. Mas se a gente ficar, de novo, postergando uma estratégia mais adequada de desenvolvimento, nós vamos acabar entrando na ponta mais fraca. Agora, o Brasil corre o risco, segundo alguns, de virar um país
voltado para a produção de bens primários, agrícolas, minérios, que hoje são a base de sustentação do nosso comércio exterior. Exato. Esse risco é grande? Eu acho que você tem esse risco se você continuar mantendo essa situação da margem de lucro da indústria, o câmbio valorizado e esses outros preços fora do lugar, você tem um risco razoável de ter uma economia puxada pelo setor primário e pelos setores de serviço menos dinâmicos. Eu não tenho nada contra o setor de serviço, nem o primário. Eu acho que a gente tem que ter os setores de serviço mais dinâmicos e os primários a gente deveria exportar depois de beneficiá-los, depois de gerar um valor maior. Não exportar o minério de ferro bruto, mas exportar o aço, assim como o café, etc. Tá certo, beneficiar a soja de alguma forma, tal, tudo mais. Mas preocupar com isso. Eu acho que a gente tem um risco, não é um risco de curto prazo, tá? É uma coisa que demora 5, 10 anos, mas eu tenho uma preocupação com isso. E muito especificamente, preocupação com as contas externas, por causa de tudo isso. Quer dizer, nós estamos caminhando para ter déficit comercial. Esse é o maior sinal de desequilíbrio da economia, seria hoje? Olha, você já tem um déficit em transações correntes que soma balanço comercial, mais os serviços que você importa e exporta, mais os juros e os lucros que você paga, né, ou recebe, da ordem de 3,7% do PIB. Normalmente, um déficit desse tamanho já acende o sinal vermelho, desde que você não seja uma economia como os Estados Unidos, que emite moeda para financiar o déficit, então tudo bem, mas não é o nosso caso, né? Economias de países em desenvolvimento com déficit em conta corrente desse tamanho já é uma condição para acender o sinal vermelho, né? Então, e ainda agora, com o saldo da balança comercial negativo, porque os preços das commodities estão caindo, né? Então, porque o balanço comercial de manufaturado já estava negativo há muito tempo, né, dos produtos industrializados, mas o dos primários ainda está se mantendo. Agora o que você está tendo é a queda dos preços dos primários e um déficit comercial no geral. Isso realmente é muito preocupante, né? E aí como é que você faz o ajuste quando você tem um déficit desse? Tá certo? Eu não conheço de outra forma, tem duas formas. Você mexe no câmbio e na renda, tá certo? Porque se você tem que controlar todos os ajustes, você lembra os ajustes que o Delfim fez na década de 80, os ajustes que foram feitos na década de 90, o que acontece? Você mexe no câmbio e controla o nível de demanda agregada, não tem como. Então, quer dizer, a hora que o Brasil, se ele deixar chegar num limite de ter que fazer um ajuste forçado, ele vai ter que provocar uma queda no nível de atividade maior do que se ele fosse fazendo isso de forma administrada. Aí vem... Não ajustar o câmbio agora vamos dizer no próximo governo, meses ou começo do próximo ano, tem um custo muito maior para frente. Agora, quando se fala em esse ajuste do valor agregado, as pessoas, traduzindo bem, ficam preocupadas com duas coisas: emprego e salário. Exatamente. Emprego, salário e renda. Isso, tá certo. Isso é politicamente viável? Então, eu falei no começo da entrevista, voltamos no começo da nossa conversa, que eu acho que um dos pontos que o governo não mexe, ou não vai querer mexer, na questão do emprego. Então, esse equilíbrio é muito difícil, um equilíbrio tênue, que ele vai tentar, eu acho, resolver via aumento da produtividade. De mexer no câmbio, controlar um pouco o nível da demanda, mas ele não vai deixar surgir um desemprego muito alto. Então, esse é um fio de navalha que realmente para administrar não vai ser uma coisa muito fácil. Eu torço para que dê certo, mas vai ser uma situação realmente de um equilíbrio um pouco difícil, vamos dizer, de fio de navalha para conseguir chegar. Se você não quiser, que parece que o governo está dando sinais disso, que vá provocar aumento do desemprego. Então, sem isso acho que a presidente o não câmbio vai fazer. Ajusta isso, né? Ajusta. Tá certo. Professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. O Na Real volta na próxima semana. Até lá e muito obrigado.